Olá, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Gratos a Deus por mais um dia, mais uma manhã, na presença dEle. E juntos, para a leitura e meditação na sua palavra. E o texto de hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. E os fariseus, ouvindo todas estas coisas. Quais foram as coisas ouvidas e que, diante dessa palavra, eles zombam do Senhor? É sempre a importância de conhecer o contexto, e nós temos enfatizado, temos falado muito disso. O que foi que Jesus disse? O versículo, o contexto imediato, Jesus acabara de dizer: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra está ainda num contexto maior, que é do mordomo infiel, aquele que foi infiel por causa da sua ganância, por causa da sua avareza, por causa do seu apego à riqueza. E ele começa a usufruir, a se apropriar de bens que não lhe pertencem. E essa palavra final: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e despreza o outro. Por isso vocês não podem servir a Deus e não podem servir às riquezas. E a pergunta é: a que nós estamos nos apegando? Estamos apegados a quê? Estamos apegados a quem? Isso é muito claro, porque o Senhor, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. O nosso coração se volta para aquilo que é precioso. Aqui o fariseu é avarento. O fariseu é aquele que é apegado aos bens materiais, apegado ao dinheiro. O seu Deus é as riquezas. O seu Deus são os bens acumulados. Os seus bens, a sua casa, o seu carro, o seu coração se volta para isso. Ele é apegado a essas coisas. E por isso, a sua idolatria. Qual é a tua idolatria? A quem você está apegado? Ao que você está apegado? E essa palavra do Senhor provoca uma reação por parte dos religiosos. Os fariseus, que ouviram todas essas coisas, zombavam. E provavelmente a zombaria é: que coisa mais esquisita, como assim? O meu Deus é a riqueza, eu sou apegado à riqueza, e aquele que é apegado é cego, o seu coração está tão voltado que ele não percebe que o seu coração se apega a esses bens, a essas coisas. A que nos apegamos? Amamos a um e aborrecemos o outro. Nos apegamos a um e rejeitamos o outro. Não se pode servir a dois senhores. Quantos cristãos, quantos que se professam cristãos, mas Cristo não é o seu Deus. Não é apegado a Cristo. Não se volta para Cristo, mas tem o seu coração voltado para as coisas materiais
e as coisas materiais são o seu Deus. E ele diz ainda para esses que zombam dele, ele diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre o homem é elevado, perante Deus é abominação. Deus abate. O espírito do homem se eleva, ele se engrandece, se torna orgulhoso, se torna prepotente. E o homem se justifica diante do homem. O homem quer se explicar todas as coisas, explicar a origem da sua riqueza. E quantos justificam, e quantos se apegam e batem no peito, dizendo: eu conquistei todas essas coisas. Mas Deus não aceita a justificativa do homem. Para ele é abominação. Ele rejeita toda justificação, toda justificativa humana. Porque quem nos justifica é Deus. Por isso devemos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Reconhecer a verdade de Deus. A verdade que aponta para o nosso coração, que mostra a que nós estamos apegados. A nossa vida consiste em quê? Em trabalho, em lazer, em vícios, a que nós estamos nos apegando. Por isso, que a palavra de Deus possa falar ao teu coração nesta manhã, e que você não se aproxime diante do homem, muito menos diante de Deus, tentando justificar, mas tão somente reconhecer a verdade de Deus e dizer: sim, realmente o meu coração não se volta para o Senhor. Realmente as minhas prioridades não têm sido o Senhor. Eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para todos, mas eu não tenho tempo para Deus. O Senhor não tem sido o meu Deus, mas o meu Deus tem sido outras coisas a quem eu tenho dado tanta devoção, tanta atenção. Que Deus te abençoe nesta manhã e que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao teu coração e que nós nos curvemos diante da verdade do Senhor, que você conheça a verdade de Deus e que esta verdade o liberte de toda a mentira, de todo o engano de Satanás, e você se curve ao Senhor, à sua palavra, e se renda a Ele. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.